Oi. Glória a Deus. Oi. Tá bom o microfone? Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé nesta manhã para darmos início a mais uma manhã de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Eu acredito que Ele tem algo lindo de sua parte a ministrar aos nossos corações e vamos ficar abertos para recebermos tudo isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças pelo teu carinho, pelo teu cuidado e proteção. Obrigada, papai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, para juntos aprendermos da tua palavra. Que tu possas nos edificar, nos consolar, papai, e nos mostrar a tua boa e agradável vontade para as nossas vidas. Repreenda todo mal, todo medo, toda insegurança, e que o teu nome seja glorificado através da vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um hino congregacional agora, e em seguida nós adentraremos a nossa lição. Paz do Senhor, vamos louvar ao Senhor com o hino O Celeste Diretor, 113 o número. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue. Até o fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor, já fizeste em mim morada, tu és meu dominador, ó transforma a minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se o maior intimidade para mim impossível for, quero mais ser atraído a ti, meio Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação.
Glória a Deus, que nós estejamos escondidos inteiramente naquele que é a nossa salvação. Meu coração se alegra em estarmos mais uma vez na presença do Senhor, pela misericórdia dele, conduzindo mais um momento da Escola Bíblica Dominical. Meu coração se alegra pela sua vida, que está nos assistindo nessa manhã. Nós nos alegramos pelos irmãos que estão aqui na casa do Senhor também, ouvindo a voz do Senhor, adorando ao nome dele. E o meu coração também transborda de alegria pela presença da diaconisa Mônica, pela vida da irmã Tatiane. É um privilégio compartilhar essa oportunidade com vocês e, de já, eu oportunizo a vocês os cumprimentos, as boas-vindas aos nossos irmãos também. Me sinto honrada nessa manhã em estar aqui, junto com todos vocês, dividindo aqui esse momento com a diaconisa Deila, a irmã Tatiane. Eu quero saudar a amada igreja, quero saudar também todos que estão em casa, vocês são muito bem-vindos. Aleluias. Deila, o prazer é imenso, é nosso, principalmente para mim, estar do lado de duas exímias professoras, irmã Mônica, Deila. E eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, aos meus pastores, pastora Gil, pastor Irisvan, e a você que está em casa. Sinta-se ao nosso lado nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. No domingo passado, igreja, nós estudamos a lição de número 4, que tem por título Crise também é oportunidade de recomeço. E nós falamos sobre a linda história de Ruth, uma história de recomeço, uma história de fé, uma história de honra da parte de Deus. E neste domingo, não diferente, nós vamos estudar a lição que tem por título Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias, que é a lição de número 5. E mais uma vez, vamos falar do cuidado de Deus, mais uma vez vamos falar das promessas e da fidelidade do Deus de Israel. Então, nós já vamos ler o textuário, a verdade aplicada e os objetivos da nossa lição. O textuário dessa lição nos diz o seguinte: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Isso está lá em 1 Samuel 17, versículo 24. A verdade aplicada nos diz assim: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. É a certeza da nossa vitória. E os objetivos da nossa lição hoje, irmãos? Primeiro, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, sempre. É importante a gente guardar isso no coração. Em segundo lugar, explicar que os nossos inimigos não são maiores que o nosso Deus. E, por fim, mostrar que nós precisamos ter atitude diante do inimigo. Amém? Então nós vamos adentrar a nossa lição e eu acredito que Deus tem algo lindo para nos revelar. Como os irmãos bem sabem, a história de Davi é uma história muito conhecida. Inclusive, enquanto eu estudava, enquanto eu me preparava para essa lição, eu até comentei com a Tati e com a irmã Mônica, que eu me recordava dos livros que a minha mãe comprava para mim quando eu era criança. Então, eu lendo a história e lembrando do desenho de Davi, lembrando do desenho do gigante, lembrando das 5 pedras que ele pegou no ribeiro, e tudo isso é muito marcante. Por quê? Porque nós estamos falando de um menino, de um moço que se dispôs a enfrentar um gigante, um homem maduro, um experiente guerreiro e com o qual ninguém tinha coragem de lutar. Os irmãos devem se lembrar também que a história de Israel com os filisteus, ela não começa aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, pelo contrário. Se a gente for parar para analisar esse contexto, desde Abraão, eles já conheciam, já se relacionavam com os filisteus, de uma forma mais distante, mas se relacionavam. A gente vê, inclusive, que Moisés, quando estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto, desviou-se do território dos filisteus a fim de evitar conflitos. Lá na frente, em Juízes, a gente já vê um relacionamento mais evidente. Nós vemos a figura de Sansão como uma pessoa que Deus levanta para proteger Israel, para proteger o povo de Deus, mas ele se aproxima dos filisteus e acaba criando alianças desagradáveis ao coração de Deus com aquele povo.
E mais adiante, a gente chega a 1 Samuel e nós encontramos Saul, mais uma vez, se relacionando com os filisteus, mas esse relacionamento a gente sabe que não era um relacionamento positivo, porque geograficamente eles estavam próximos, os filisteus e Israel geograficamente estavam próximos, então havia ali uma disputa por poder, uma disputa por território, além do fator maior que era a diferença de Deus. Israel tinha um só Deus e os filisteus eram um povo pagão. Então, eles viviam, por todos esses fatores, em um permanente conflito. Quando o pai de Davi pede a ele para ir até os irmãos, para levar pão, para levar comida para eles e ver se eles estavam bem, Davi se depara com aquele contexto em que os filisteus colocou um elemento surpresa ali. E aquele elemento surpresa, o gigante, ele desafia não apenas aqueles soldados que estão ali. Ele desafia a história, ele desafia o Deus de Israel. E ele chega a dizer que se eles tivessem ao menos um homem para lutar com ele, para vencê-lo, eles se tornariam servos de Israel. Para vocês verem o quanto ele não acreditava na possibilidade de alguém se levantar ali para vencê-lo. Mas o nosso Deus não trabalha com as nossas possibilidades. E ele pega um menino, um simples menino, e reveste ele com ousadia, com coragem, para dizer quem é esse incircunciso, para confrontar o povo de Deus. E ele se dispõe a lutar. Eu vou lutar. Qual é a oferta do rei? É se casar com a filha dele? É que a minha família deixe de pagar impostos? Beleza, isso aí vai ser o bônus. O que eu quero mesmo é glorificar o nome do Senhor, porque esse gigante está afrontando o nosso Deus. E Deus levanta um menino para lutar contra o gigante e para vencê-lo, como nós já sabemos. Amém? Glória a Deus. Com base nisso, eu quero oportunizar agora a palavra à diaconisa Mônica e já lhe perguntar, diaconisa, Davi, embora moço, ele já trazia consigo experiências com Deus. Ele teve sim, da parte de Deus, um espírito de ousadia para enfrentar aquela situação, mas ele já tinha um currículo, ele já trazia experiências com Deus. Quais eram essas experiências e que lições nós podemos extrair disso? Nós observamos esse pequeno, notável, grande homem. Podemos dizer assim. Ele era um guerreiro também, mas um guerreiro do anonimato. Ele tomava conta das ovelhas de seu pai e essa era uma grande responsabilidade. Não só guiá-las, mas defendê-las das possíveis, vamos dizer assim, dificuldades enfrentadas em relação às feras que existiam. E ele teve que lutar contra um leão, ele teve que lutar contra um urso. E quando nós observamos, tem pessoas que não dão tanta importância a isso. Mas quem já teve a experiência de estar de frente a um leão no zoológico, você teme a aparência daquele bicho. O rugido dele deixa você assim completamente assustado. Não é à toa que ele é o rei da selva. E Davi conseguiu lutar contra um animal desse porte, um urso também. Então ele estava preparado. Ele estava preparado, mas estava no anonimato. Ninguém via, somente ele e Deus. Então Deus muitas vezes coloca experiências na nossa vida quando nós estamos no anonimato, para que no momento da guerra nós possamos saber como nos defender. E eu acho linda essa história, porque ele é um grande exemplo de fé. Ele tinha fé em Deus. Um simples homem, pela sua força, não, eu vou matar um leão. Eu tenho certeza que ele ia orando, Deus me dá a vitória. Eu preciso da vitória, eu preciso defender essas ovelhas. Deus seja comigo. Então ele era um homem assim. Era um homem de força, um homem de coragem, um homem de fé. E o que me causou assim bastante animação em relação às provações diárias é que quando nós temos certeza do Deus que nós servimos, nós podemos confiar na nossa vitória. Aleluia. E ele conseguiu, apenas sendo um pequeno menino, ele conseguiu convencer o rei. Porque o rei não ia deixar qualquer um guerrear contra um gigante. Tínhamos um exército ali pronto, mas todos estavam amedrontados.
em relação a Golias, em relação ao que ele falava. É isso que o nosso adversário faz conosco. Ele tenta nos amedrontar primeiro, para depois tentar nos destruir. Então ele conseguiu provar para o rei: eu consigo, eu tenho experiência, eu sou capacitado, apesar de não ser um guerreiro como os seus aqui, nesse momento. Glória a Deus. Eu acho lindo que Davi, trazendo à tona esse currículo, olha, eu já matei um urso, já matei um leão, Deus me livrou da mão deles. Por que não vai me livrar da mão do gigante agora? E como a diaconisa Mônica falou, ele convence o rei. Aparentemente não tinha nada para alguém permitir uma situação dessas, mas ele convence o rei diante do currículo dele. Mas a situação agora era mais complexa, não é, irmã Tati? Agora ele tinha que enfrentar um guerreiro experiente, e é engraçado pensar que Saul pega toda a armadura dele de bronze, aquela estrutura grande, pesada, e coloca no menininho na tentativa de protegê-lo. Mas a gente sabe que não foi isso que garantiu a vitória. Como a senhora lembra e entende esse contexto, irmã Tati? Bom, quando nós olhamos para aquela frase que ele fala, ele olha nos olhos do gigante e diz o seguinte: tu vens contra mim com espada, escudo e lança, e eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Nessa hora, Davi declara que a principal arma usada naquela situação foi a fé. E alguém pode me perguntar para a gente dizer assim: e como adquirir essa fé? Como eu posso ter fé no meio de uma situação dessa? Nós sabemos que hoje os nossos gigantes é a pandemia, é uma doença para o homem incurável, é uma crise financeira, é uma crise nos relacionamentos. E como é que eu faço para adquirir uma fé dessa? A fé que Davi usou para derrotar aquele gigante. A nossa fé, ela é adquirida em vida de oração e em uma vida de experiências. Quando Davi, como a irmã Mônica falou, lá no anonimato, lutou contra o leão e o urso, Davi adquiriu uma experiência. E essa experiência aumentou a fé de Davi. E quando ele chegou ali, que o rei olhou para ele, viu ele pequenininho, e o rei deve ter pensado: como é que esse menino vai vencer? Eu vou colocar as minhas armas nele. Mas Davi não quis. Davi até tentou andar, mas não conseguiu. Porque ele sabia, ele conhecia que lá nas terras, defendendo as suas ovelhas, ele usava a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E nós às vezes, a gente estava até comentando ontem com a Deila, às vezes nós como pais, nós queremos colocar as nossas armas nos nossos filhos. E Deus é quem dá a arma, cada um vai ter sua experiência, cada um terá a sua experiência, e os nossos filhos terão as experiências deles. Nós não podemos, o nosso papel é orar, é buscar em Deus, é ensinar a palavra e deixar com que eles mesmos tenham experiências com Deus. Davi tinha experiência e ele usou a fé como a maior arma para vencer aquele inimigo. Você que está aqui, ou você que está em casa, não deixe de usar a sua maior arma, que é a fé no Deus dos exércitos, no Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Deus nos socorre em meio à crise, igreja. Pode não ser com as armas que você esperava que Ele te desse, pode não ser com as armas de alguém que você tanto admira, mas Ele é o Deus que nos fornece as armas certas para lutarmos e vencermos. Nós vamos ouvir o trecho de uma canção agora e em seguida nós retornaremos com a palavra do Senhor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
Deus de amor. Grande Deus. Acompanhando aqui os comentários dos nossos irmãos, de já agradeço pela participação de vocês. O comentário do irmão Josemir Matos vem totalmente de encontro ao que nós temos ministrado aqui nessa manhã. O irmão Josemir disse o seguinte: Davi, ao negar usar a armadura de Saul, estava nos ensinando que temos que lutar com nossas próprias armas, ou seja, uma funda já é o suficiente se Deus se faz presente. É isso mesmo, é a presença de Deus que faz a diferença e que determina a nossa vitória. Nós estamos vivendo um contexto muito complicado, que é esse momento de pandemia, esse enfrentamento à Covid-19, e nós vamos dar muita ênfase a isso durante toda a lição, porque a nossa lição é uma lição sobre crise, e a crise que nós estamos enfrentando é exatamente essa. E é impossível nós não nos depararmos com medo durante a crise. Davi também teve essa possibilidade de ver o medo, de se paralisar diante do medo, mas ele agiu de uma forma muito única, muito específica. Por isso, irmã Tati, como nós devemos hoje, diante da crise e com base nessa experiência de Davi, nos portar diante do medo? Nós percebemos que quando Davi ele chegou no Vale de Elá, ele se deparou com uma cena de medo. Ali estavam o rei, né, e vários soldados. Aqueles soldados israelitas, eles eram preparados para a guerra. E não era preparado de um ano, de pouco, preparados verdadeiramente. Mas aquele gigante, o tamanho daquele gigante amedrontou tanto aqueles soldados que eles estavam apavorados. Tudo que eles sabiam de guerra, de como vencer o inimigo, acabou ali, diante daquele gigante. E uma coisa que nos chamou a atenção foi que quando Davi chegou, ele não olhou para esse cenário de medo. Ele chegou perto dos soldados e disse assim: o que é mesmo que vai ganhar se eu conseguir lutar e vencer esse gigante? E aí os soldados, vai ganhar a isenção de impostos, a mão da princesa, filho do rei. E ele ainda, mesmo assim, não entendeu. Foi procurar outros e outros disseram a mesma coisa. Ou seja, os ouvidos de Davi estavam fixados no Deus Todo-Poderoso e no bônus daquela vitória. Davi, a Bíblia não fala dos sonhos de Davi lá no deserto, cuidando das ovelhas. Mas Davi era ser humano, como eu e você. E ele tinha sonhos, como nós temos sonhos. E eu imagino que quando Davi chegou ali, ele não quis saber do gigante que ele ia ter que enfrentar, se ele poderia. Ele quis realizar o sonho dele, ele quis dar ênfase a uma oportunidade que ele poderia ter de ser o rei. Ele já tinha sido consagrado ao rei. E ele falou, ele deve ter pensado assim: agora é minha hora. E o que nós precisamos é exatamente isso. Nós não podemos olhar ou fixar os nossos ouvidos para o mundo ao nosso redor. Nós precisamos estar fitos os nossos olhos em Deus. E ter em mente os sonhos que existem dentro de nós. Não desistirmos dos sonhos. Se nós ficarmos olhando, dando ouvido aos filisteus das nossas vidas, o nosso sonho vai ser destruído. Nós não vamos conseguir chegar lá. E essa foi, eu lendo, eu vi que, eu olhando para a nossa vida, o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos olhar. Nós precisamos vigiar, fazer com que nós, como igreja, sejamos exemplos para a sociedade, mas nossos olhos precisam estar no Deus Todo-Poderoso. Nós chegamos até aqui e vamos continuar. Nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Não vamos dar ouvido aos filisteus, mas sim a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Davi, ele encontra ali um momento de medo, mas ele encontra também uma situação que eu considero até pior.
ele se depara com o irmão mais velho dele, e quando ele demonstra a fé dele, a intenção dele de enfrentar o gigante, ele é confrontado, ele é intimidado pelo próprio irmão. E aquele irmão olha para ele e não vê fé. Ele não pensa, meu Deus, como você confia em Deus. Ele pensa, nossa, como você é soberbo. Que presunçoso você, Davi. Olha o seu tamanhozinho, olha a sua idade. Você nem tem experiência. O irmão de Davi, o irmão mais velho, intimida ele com palavras ruins, com palavras negativas, tentando evidenciar uma maldade que não existia no coração de Davi, tentando converter a fé de Davi em algo negativo. E é evidente que isso também acontece em nossas vidas. Pessoas se levantam para nos intimidar. E o que a gente aprende, diaconisa Mônica, com a reação de Davi, com a postura de Davi? Eu me recordei, estudando esse tópico da lição, de um hino da pastora Ludmila Feber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Aleluia. Lute, você precisa lutar, porque é lutando que nós vamos vencer. Se eu desistir, eu vou ser abatido. Então Davi, ele pensou nisso. O tópico da lição diz assim: o diabo tentará te intimidar diante da crise, tentará te amedrontar. Essa é a arma mais forte que ele tem. Olhar para nós e dizer, você não consegue. E no caso de Davi, você é pequenininho. E nós observamos os jornais hoje em relação a essa pandemia. A Covid aumentou e só notícias ruins. E isso vai enfraquecendo a fé de muitos. Mas nós temos que ter força e lutar. Eu vou passar por isso. Você dizer um não, em primeiro instante, te amedronta, te desanima. Mas maior é Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar que maior é Deus para fazer o que nós não podemos imaginar. Eu lembrei de um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas, mesmo que toda circunstância seja contrária. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. E nós observamos que Satanás estava furioso com Davi, porque ele estava decidido a defender o povo de Deus. Eu estou aqui para honrar o meu Deus. Coloque-se na situação de Davi. Quando alguém fala mal do seu pai, ninguém gosta. Nós vamos defender. E ele estava ali, eu vou defender o meu Deus, porque Ele é grandioso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Davi teve todas as possibilidades para desistir, para desanimar, para perder o foco, mas ele se manteve diante do nosso Deus. Ele manteve os olhos fitos em Jesus. E é isso que nós precisamos fazer hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade. Não tenha dúvidas, por mais legal que você seja, por mais espiritual que você seja, pessoas vão se levantar para te confrontar também, para te intimidar também, para colocar à prova a sua fé. Ande com pessoas que vão edificar a sua fé. Porque tem pessoas que têm o prazer de matar a outra viva. Vocês já observaram isso? Ande com pessoas que digam, não, você vai conseguir, você vai vencer, você está passando por isso, mas Deus é maior na sua vida. Aleluia. Aleluia. E mais que tudo isso, a irmã Mônica falando aqui, me permita tratá-la assim, que fica mais fácil. A irmã Mônica falando aqui, eu me recordando da palavra que o pastor ministrou ontem. Nós não podemos julgar os nossos irmãos, mas nós devemos perceber. Nós precisamos estar perto de quem é espiritual. Nós precisamos estar perto de quem ama a palavra, de quem quer ter vida com Deus e comunhão com Deus. E é por isso que o nosso pastor está aqui bradando, congregue. Se você pode, venha à casa do Senhor. Se você não pode vir à casa do Senhor, mas assista às nossas lives, às nossas transmissões. Nós precisamos estar perto, nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir o cheiro de Deus na vida das pessoas. Para isso nós temos que ter sabedoria para fazer escolhas certas. Cuidado com as pessoas que você está carregando ao seu redor. Se são pessoas que te desanimam, que te compelem a viver uma vida desregrada com Deus. Ah, não, hoje você não precisa orar. Não, para que ler tanto a palavra? Meu irmão,
Peça a Deus sabedoria e se aproxime de quem está cheio de Deus, se aproxime de quem está em um nível de espiritualidade capaz de te equilibrar, de te ajudar a permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos ter foco e a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. É relacionamento aqui na vertical, é com Ele, é falando com Ele, mas na horizontal nós precisamos de pessoas que nos motivem a estarmos na presença dEle. Só assim você vai ter foco. Só assim você vai se concentrar naquilo que Deus tem para você no meio dessa crise, diante dessa pandemia. Deus está fazendo algo no seu coração. Se deixe ser tratado por aquilo que Deus tem para fazer. Mantenha o foco em Jesus. Existem pessoas sim que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, que querem nos colocar medo, mas nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Amém? Nós vamos ouvir mais um trechinho e logo em seguida a gente retorna. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem temor. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem temor. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem temor. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, glória a Deus. A irmã Marcela Souza compartilhou a seguinte mensagem conosco nesta manhã. Essa mensagem é muito importante. Diante de qualquer situação, sabermos que Deus está conosco em todos os momentos. Que os nossos olhos estejam sempre vendo o agir de Deus em meio a qualquer situação. Abra os seus olhos, meu irmão. Deus está agindo aí do seu lado e às vezes você está tão focado no problema que você não percebe o cuidado de Deus, mas Ele está fazendo, Ele está agindo. E assim nós caminhamos para o terceiro tópico da nossa lição. E o autor, o comentarista da lição, ele introduz esse terceiro tópico de uma forma que eu acho muito interessante. Ele nos traz aqui que Davi tinha plena consciência do que estava acontecendo. Davi não era um louco, ignorante, que chegou ali e quis colocar a vida dele em risco. Não foi assim. Ele chegou ali convicto de que Deus já havia protegido ele em outras situações e que daquela vez não seria diferente. E o que nós aprendemos com isso, igreja? Que nós precisamos ter consciência, sim, da crise que está diante de nós. Nós não podemos fechar os nossos olhos. O nosso pastor Elisvan disse isso aqui ontem à noite. Vou deixar de usar máscara agora para andar na rua, para ir aos comércios, porque eu creio em Deus, porque eu creio no cuidado de Deus. Vou ignorar as minhas autoridades, desobedecê-las, vou manter o meu comércio aberto após as 8, porque eu acredito em Deus? Não. Nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos ser conscientes, como Davi estava consciente daquela situação. Mas a consciência de Davi não anulou o que nós acabamos de dizer aqui. O foco dele, a determinação, a certeza, a convicção de que Deus estava naquele negócio e iria protegê-lo. Um outro ponto que é lindo de se falar, lindo de se ministrar, é que Davi, ele buscou a arma dele, ele buscou aquelas 5 pedras em um ribeiro. E o autor nos diz, nos faz lembrar, que o ribeiro não é um lugar onde a gente mergulha, onde a gente entra para nadar. Não, o ribeiro é rasinho, a gente entra lá e se ajoelha. E foi o que Davi fez. Davi entrou no ribeiro, Davi provavelmente se ajoelhou ali, selecionou as pedras que ele achava melhores para aquela situação e para aquele objetivo, e Deus deu vitória a ele. E o que é o nosso ribeiro hoje, irmã Mônica? O que é o nosso ribeiro hoje, irmã Tati? É a presença do Espírito Santo, é a busca pelo Espírito Santo. E com base nisso, com base nessa necessidade de termos consciência, mas de mantermos viva a nossa fé, irmã Mônica, como nós, Igreja do Senhor, devemos reagir diante dos gigantes que estão nos afrontando hoje?
como você bem falou, Davi escolheu as pedras que ele utilizaria. Não foi qualquer pedra. Ele se preparou. Então, isso é o que nós devemos fazer. Estamos em momento de isolamento, em momento difícil, mas é um momento de preparo. Prepare-se, ore, jejue, leia a sua Bíblia, estude, porque a maior desculpa é: eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, é uma correria. E agora nós desaceleramos em virtude disso. Se prepare para lutar, porque quando a luta chegar até a sua porta, você vai ter resistência, glória a Deus, para poder resistir ao dia mal, porque a Bíblia diz que o dia mal vem. Você sendo fiel, mesmo você sendo um super crente, o dia mal vai vir. Infelizmente, ele bate a nossa porta, você se defronta com muitos nãos na sua vida, mas fiel é aquele que nos prometeu, glória a Deus. Esse versículo está muito vivo na minha mente. Fiel é aquele que nos prometeu. E Davi tinha aquela certeza de que Deus era poderoso para fazer, de que Deus era poderoso para dar a vitória que ele precisava. Tanto que nós observamos nessa história maravilhosa que foi preciso apenas uma pedra para que aquele gigante caísse ao chão. Aleluia! Uma pedra foi necessária para destruir toda aquela ofensa contra o povo de Deus. E é lindo como o comentarista fala que o gigante era uma mera criatura, mas o Senhor era Deus. Aleluia! O Senhor é Deus na nossa vida. É lindo. Eu também estudei um versículo que eu acho muito importante, que você medite nele, estude, absorva para você, porque na hora da tentação, esse versículo vai alimentar a sua alma. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino em você. Às vezes as pessoas dizem: você não vai dar, acabou para você, esse é o seu limite. Mas Deus é poderoso para fazer mais. Glória a Deus. O meu pensamento é muito pequeno, mas o do Senhor é maravilhoso. Deus tem grandes pensamentos para você, meu irmão que está em casa. Meus irmãos que estão aqui, Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito. Pensamentos de vitória, pensamento de prosperidade, de bênção para todos nós. Aleluia, é exatamente isso que Jeremias nos diz lá no capítulo 29, versículo 11. Esse é o versículo que eu faço para a minha vida. Os meninos que eu tive o privilégio de liderar ali na 12, eles sabem muito bem que esse é o meu versículo preferido, porque em todos os cultos eu recitava ele. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que nós esperamos é um fim de alegria, de prosperidade, de vitória, e é exatamente isso que Deus tem para nós. E antes de devolver a oportunidade à irmã Tati, eu quero oportunizar os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Se você tiver alguma pergunta a fazer, a diaconisa Mônica, a irmã Tati, fique à vontade, escreva aí no chat a sua pergunta, ou escreva aqui em um bilhetinho entregue para o meu esposo, que nós teremos o prazer, não é mesmo, de conversar sobre isso, de abordar a sua dúvida e tentarmos aqui esclarecer da melhor forma possível, de acordo com a direção do Espírito Santo. Estou muito feliz pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando, missionária Elisama, a irmã Maria, a irmã Marcela, a irmã Cássia, a irmã Roseli. Gente, só mulher forte, glória a Deus. Irmã Aldenira, irmã Davina. É lindo, e elas estão assíduas aqui comentando. Irmão Sebastião, glória a Deus pela sua vida. Pastor Carlos Prel, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E se houver alguma questão a ser levantada, alguma dúvida a ser explanada aqui, fiquem à vontade. Nós iremos continuar conversando sobre esse assunto. E já caminhando para o final, como eu disse aqui, irmã Tati, diante de tudo isso que nós já falamos, diante dessa história linda, essa experiência linda de Davi, como conquistar vitórias em meio à crise?
como conquistar vitórias em meio à crise? Olhando para Deus. Quando Davi chegou lá, todos estavam olhando para Golias, mas Davi fixou os olhos em Deus. E assim nós precisamos fazer. Essa semana passada, eu tive uma experiência que me fez lembrar das promessas de Deus. E chegou uma moça no salão, e ela, estrangeira, e aí ela meio que conversa bem pouquinho português, né? E eu atendi ela, e quando eu perguntei para ela, eu falei assim, como que você chegou até aqui? Quem te indicou? Que eu sempre faço essa pergunta. E aí ela, bem enrolada, disse assim, não, eu estava na JK e vi uma moça dos óculos grandes, e eu olhei para ela e falei, meu Deus, que moça bonita. Trisquei na blusa dela, disse, moça, você é muito bonita, seu cabelo é lindo. Quem faz seu cabelo? E ela disse assim, eu não posso te dar o celular dela, pessoal, mas eu te passo o Instagram dela. E eu te achei pelo Instagram e vim até aqui. E quando eu saí de Guaraí, quando nós saímos, eu e minha família saímos de Guaraí, há quase 6 anos atrás, muitas pessoas questionavam e falavam assim, Tati, vocês são loucos. Você tem uma carta de cliente muito boa. Como é que você vai abandonar tudo isso? Você vai deixar para trás e começar do zero? Foi exatamente assim. Eu era bem conhecida, ainda sou lá, né? Mas eu cheguei aqui no anonimato. E Deus, quando eu olho para todas as situações que nós estamos vivendo, eu e minha casa está vivendo, eu vejo Deus, o próprio Deus, falando a meu respeito para as pessoas. Então você que está em casa, você que está aqui, nunca deixe de confiar no que Deus diz a você. O que o inimigo fala a teu respeito, não se importe. Mas acredite naquilo que Deus diz a seu respeito. Davi confiou em Deus. A vitória de Davi foi simplesmente porque ele fitou os seus olhos no Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu e minha família, nós resolvemos fitar os nossos olhos no Senhor. E nós estamos vencendo dia após dia. Não é fácil vencer os gigantes que surgem ao longo do dia nas nossas vidas. Mas é possível, é necessário. E como a Deila disse, nós precisamos estar em oração, buscando a Deus, servindo ao Senhor, congregando, nos desprendendo das coisas do mundo e olhando para as coisas do céu. Amém? Aleluia. O comentarista da nossa lição diz o seguinte: diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Eu não sei como está a sua fé hoje, se hoje você não consegue confiar tanto, ou se existem cômodos da sua casa, da casa do seu coração, que você não está conseguindo abrir para o Senhor. Mas eu quero te convidar a abrir todas as portas, abra todos os quartos, abra todos os cômodos dessa casa que há aí no seu coração, deixa Jesus entrar, deixa Ele estabelecer a confiança e o senso de propósito que Ele tem a cumprir na tua vida. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo algo extraordinário, e à medida em que você confiar e se entregar, você vai ver com ainda mais clareza aquilo que Ele tem feito e há de fazer em sua vida. Nós vamos cantar mais um trechinho e aí a gente volta para concluir a nossa lição. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador
adorador por excelência é o que nós queremos e devemos ser. A nossa pastora Gileide, linda, encantadora, escreveu aqui em nosso chat: Deus é o nosso maior escudo. Nos momentos de crises, percebemos o quanto somos frágeis e totalmente dependentes de Deus. Quanto mais eu enxergo a minha dependência de Deus, mais eu me arrependo das minhas falhas, das minhas transgressões, e mais eu me permito ser moldada por Ele. Se você percebe o quão pequeno você é, você consegue sentir a necessidade que você tem de estar perto dEle. Ele é o nosso Pai, é Ele quem nos protege, é Ele que nos dá vida e segurança. Então reconheça o quão pequenininho você é, mas veja o quão grande é o Deus a quem você serve. E agora eu oportunizo a diaconisa Mônica a fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. Em seguida, a irmã Tati estará fazendo o mesmo. Essa lição veio para tratar a nossa alma, literalmente. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Diante de toda a nossa fragilidade em relação ao gigante, Deus nos oportunizou, através dessa maravilhosa lição, tratar a nossa alma e edificar, aumentar a nossa fé, a nossa confiança de que é possível vencer nele. Aleluia! É possível vencermos em Deus. Se Deus fizer, amém, Ele é Deus para fazer. Mas se Ele não fizer, Ele também é Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele nos ensina, Ele nos fortalece e Ele nos orienta o caminho que temos a seguir. Então, diante dessa lição, nós aprendemos com Davi a sermos confiantes em Deus diante de toda e qualquer tribulação que venha acontecer contra nossas vidas. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu só quero deixar um versículo do Salmo 125, que ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que assim como Davi confiou no Deus Todo-Poderoso, que nós também possamos estar com os nossos olhos no Senhor. Porque Ele diz que se nós confiarmos nele, nós seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Guarde essa palavra em seu coração, irmão. Deus sempre nos socorre na hora da crise. Os nossos inimigos não são maiores que o nosso Deus. E nós precisamos ter atitude diante do inimigo. Se há uma coisa que eu quero frisar nessa manhã é: vá ao ribeiro. Hoje mesmo, vá ao ribeiro, se ajoelhe, selecione as suas armas em Deus, com Deus, peça a direção dele. Para muita gente pode parecer insignificante, mas com as armas espirituais, com aquilo que Deus tem para te oferecer, a sua vitória é certa, é garantida. Eu quero de já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui no templo, que estão acompanhando a nossa lição, que estão intercedendo e adorando ao Senhor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo, comentando, participando, se permitindo ser edificados por essa palavra. Louvo a Deus pelo musical Adoração. E sobremaneira, louvo a Deus pela vida da irmã Tatiane, por dividir comigo essa oportunidade, por dividir a tensão da preparação, mas por desfrutarmos também do cuidado e da misericórdia de Deus. Da mesma forma, diaconisa Mônica, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado, pela disponibilidade em estar aqui ministrando a palavra de Deus. Ao meu lindo esposo, muito obrigada, meu amor, pela oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Erisvan, na pessoa da pastora Gileide, que está aqui conosco. E eu já convido os irmãos responsáveis pelo ofertório para se prepararem. Nós vamos agora ofertar ao Senhor. Você que está nos assistindo pode fazer a sua oferta pela nossa conta bancária também, da forma que Deus coloca.
Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmãs. O salmista diz que Deus, quando quer olhar os céus e a terra, Ele se curva e olha para baixo. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Se nós precisamos olhar para cima para poder enxergar o céu, para poder enxergar esse teto, o salmista vai falar que para enxergar o céu ele olha para baixo, do quão grande ele é. Amém? Professoras, meu amor, parabéns pela aula, foi uma aula maravilhosa. Eu tenho estado muito feliz por essa proposta do nosso pastor. Conversando com ele nos propôs isso, de estarmos tendo essa ideia de ministração. Eu tenho achado maravilhoso. Estamos descobrindo novos professores e professoras, estamos descobrindo homens, mulheres capazes e com muito conhecimento bíblico e de vida para nos ensinar. Fico muito feliz, Diaconisa Mônica, irmã Tati, por estar nos ensinando. A gente chama a irmã Tati de irmã Tati porque já é, para mim e para minha esposa, é muito familiar, né? E a Diaconisa Mônica, que fiquei muito feliz, eu lembro ainda da sua primeira lição aqui, quando você ministrou para nós no início do ano, foi uma bênção, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar. Agradeço muito a você que está em casa nos acompanhando. O nosso pastor não está aqui porque ele foi ali acompanhar um pouco a lição dos jovens, né? Os jovens estão tendo um trimestre sobre escatologia. Então, sempre o nosso pastor está ali acompanhando, sempre a gente está direcionando o obreiro, e hoje o nosso pastor está ali com os nossos jovens, auxiliando eles nessa lição, nessa revista de um tema tão maravilhoso também como é a nossa. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui. O teu cuidado, Pai, é lindo, o teu amor é perfeito. A cruz do Senhor nos dá a luz para uma vida eterna. O Senhor abriu os caminhos para que nós pudéssemos estar no céu, e nós te adoramos por isso. Te agradecemos também porque mais uma manhã, porque mais um dia o Senhor nos permitiu vir aqui à tua casa para receber do Senhor a tua palavra e para louvar o teu nome com hinos. Que hoje à noite, às 5h30, nós possamos estar aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome e em comunhão, em unidade, congregarmos juntos para louvor da tua glória. Amém? Curva as suas cabeças, estenda as suas mãos. Que o amor do nosso Deus, a graça perfeita, maravilhosa e linda do nosso Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, e todos digam amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Hoje às 17h30, aqui na igreja, culto da família com o nosso pastor mais uma vez. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe.